culto seja dado ao Senhor para a honra e glória do seu santo nome. Que cada um que esteja aqui esteja com os corações abertos a ouvir e aprender mais de ti. Nos use, Pai querido, como instrumento em tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Perdoa os nossos pecados. Amém. Vamos entoar o louvor de 162. Sou de Jesus. Amém. Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois seguir? Só uma decisão a lutar. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Inimigo sempre mil motivos pra Disfarçando as intenções. Disfarçando as intenções. Problema técnico. Só um minutinho, tá, irmãos? Era só um ensaio. Agora vão de verdade, né? Não ouvir as vozes, vai ver foi isso que aconteceu. Quem aqui um dia na vida, né, não ficou na dúvida, na decisão? dos caminhos a seguir, dois senhores A lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar esse forte provação. Rejeitada pela o pecado, seu sabor. No nome de Jesus, estou sempre seguro. E assim eu consigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Meu amor Me deu paz e alegria, eu já fiz minha escolha. Sou de Jesus, mas não tem qualquer outro tempo. O momento é de escolher, sem ter que se hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida.
Amém? Lá em Lucas 16, 13 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas, né? O que tem sido a riqueza para você hoje, né? O que tem sido aqueles dois caminhos que a gente fica entre Jesus e o nosso outro Deus. Amém. Que seja, né, que os dois caminhos, que um dos caminhos seja Jesus na nossa vida, que seja esse a gente a escolher. Você agora está com a oportunidade, né, de agradecer, né? Vamos começar a agradecer do que pedir, porque pedir a gente já pede muito, né? Os irmãos estão com a oportunidade. Quem quer começar a agradecer? Pode? Deus pela vida, pela saúde, pelo dia a dia, pelas forças, pela coragem, dos meus filhos, estar aqui na Santa Casa de Deus, Amém. por não me ter trazido para cá, que eu andava na vida. Amém? Amém. Mais alguém? Quero louvar a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua vontade, por tudo o que o Senhor tem feito por mim, pelos meus familiares, até ao momento presente. O Senhor nos guarda, o Senhor nos tem ajudado a manter firmes e fiéis à sua palavra, possamos assim nos preparar para estar com Deus. Amém. Mais alguém? Eu quero agradecer a Deus pelo trabalho. Lembro que há uns tempos atrás eu havia falado com o meu patrão e para algumas pessoas poderem trabalhar lá, mas tudo era sem sucesso. E nesses últimos dias ele falou comigo sobre essa questão do trabalho. Hoje, então, tinha um irmão aqui também estava precisando de trabalho, então eu falei lá com o patrão e graças a Deus ele vai começar a trabalhar na segunda-feira. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus por isso, porque Deus tem me ajudado a ser um ponto, né, de referência, porque ele mesmo disse que são muitos currículos que estão lá, pessoas que foram entregar seus currículos para trabalhar, mas logo que eu lhe disse que eu tenho alguém, então ele descartou As outras possibilidades para dar. Sim. Porque está confiando em você, que você vai botar uma boa pessoa, né? E é isso mesmo. E eu agradeço a Deus por isso. E também pela confiança, né, que Ele tem depositado em mim. E também agradecer a Deus por uma coisa, mas também eu não me senti triste, né, mas eu desejava mudar de área do meu trabalho. Sim. Só que ele disse que o lugar onde eu ocupo, ele não sabe se ele encontra alguém para Fazer o mesmo. fazer o mesmo. Então, fica difícil Passar para outra. passar para outra área. Bom, por aí. Pensando no lado positivo. É verdade. É isso mesmo. Porém, por um lugar eu agradeço a Deus por isso, né? Sim. Então, Amém. Mais alguém tem algum motivo para agradecer? Não, tendo mais. quero agradecer a Deus pelos problemas, pelos desafios que também tem enfrentado, desde o lar até outros lugares, até outros recantos do mundo. Deus, já avançando por pedir que Deus possa me ajudar a poder ter sabedoria de como gerir todas essas situações. Amém. Como o louvor falou, né?
decidi testemunhar, mesmo em forte provação. É assim, quando a gente decide estar do lado de Jesus, o inimigo vai fazer de tudo para fazer o que com a gente? Nos desanimar. É preciso ter ânimo e persistir. Não tendo mais ninguém para agradecer, eu também quero agradecer. Pode falar, Tereza. Eu queria agradecer pela semana que nós tivemos passada, né, com a Valéria e o Paulo. Foi uma semana muito abençoada. Amém. Nós aprendemos muitas coisas e eu acho que nós devemos refletir muito sobre aquilo o que foi falado e pôr em prática, né? Não é fácil, nós não vamos conseguir logo de uma vez, mas que nós tentamos pôr tudo em prática, aquilo que nós aprendemos, porque ela fala aquilo que está escrito, né? Sim. Então, é uma parte muito importante e se Deus nos deu esse privilégio de nós podermos participar, é porque Ele quer dizer alguma coisa para a nossa igreja. Né? Amém. E se alguém achou difícil, né, ela também dá mentoria sobre tudo que ela falou, né? Então, assim, que realmente foi muito bom. Eu quero agradecer a Deus, né, pela vida e pela saúde, por estar com a minha família hoje aqui. Quero agradecer a Deus também que minha primeira sobrinha, né, hoje faz aniversário, né, lá no Brasil, a Maiara, foi minha boneca de porcelana. Né? Tinha que tomar cuidado para brincar com ela, porque senão a mãe dela pegava a gente. Pegava eu, né? Então eu tinha muito medo de brincar e machucar ela. Mas ela era igual uma bonequinha mesmo. Então eu quero agradecer a Deus, que Deus está concedendo a ela mais um ano de vida. Ela tem um gênio bem forte, mas tem um coração imenso. Né? Que mesmo lá no Brasil ela possa se sentir feliz. Acredito que nesses momentos ela fica um pouquinho triste, porque quem ia para casa dela era eu e a Carla, a Kendi, dia de aniversário dela a gente estava lá e outros dias mais. E hoje nós estamos longe, né? Mas que o Santo Espírito possa estar confortando ela e agradecer que Deus tem preservado a vida dela. Mais um ano se passou e ela está com vida e saúde. Amém? Amém. Eu peço a irmã Lucília para fazer a oração pelos pedidos, pelos agradecimentos, na verdade, né, que nós fizemos. Quero agradecer também, né, também queria agradecer a Deus também pela questão das finanças da gente lá. Foi aceito nosso processo lá, foi deferida, né? Tá. E graças a Deus, assim, até então a gente não vai ter que pagar aquela taxa de 1.900 euros, né? Assim, através de conhecimentos, amigos, né, conhecidos assim, nos sugeriram fazer esse processo, né, de requerimento de morada, né, e deu uma entrada. Às vezes o pessoal da finança também não, assim, desacreditaram a gente um pouco, né, falar que a gente não aceita, talvez a finança não ia aceitar, mas nós com muita oração, cremos em Deus, foi a nossa parte e o resultado está aí agora, entendeu? Então, assim, nós temos recebido muitas bênçãos desde que nós chegamos aqui, entendeu? Eu agradeço muito a Deus em tudo que tem feito provido em nossa família. Amém. Então, o Magno está agradecendo, porque a gente iria pagar uma taxa de 1.900 euros e não era nenhum amigo. Uma pessoa movida por Deus, que eu comentei, e ele falou assim, faz assim, assim, assim. Como o Magno falou, mesmo a gente foi nas finanças, eles não deram esperança para a gente. Meio que, tipo assim, pode ser, como pode não ser, eu acho que nem vai ser. Mas, graças a Deus, recebemos a carta e que realmente, agora a gente não vai precisar mais pagar esse valor. A gente vai pagar um valorzinho pequenininho, mas louvado seja Deus. Não é isso, é que eu esqueço das pessoas. Não precisa. Querido Pai, que estás no alto dos céus, Senhor, obrigado por tudo que nos tens dado, querido Deus. Obrigado, Senhor, por teus irmãos que agradeceram, Senhor. Não é só pedirmos, Senhor, temos que agradecer a graça, o amor que tu nos dás, Senhor. Sem ti nada temos, Senhor. Sem nada somos, Senhor. Ajuda-nos. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Senhor.
que possas moldar o nosso coração e a nossa vida, Senhor. Possa estar também com os nossos filhos, com todos os familiares, Senhor. E que possa estar com cada um de nós, Senhor, aqui representados, querido Pai. É isto que peço e agradeço, é no santo nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o louvor 458. Não tardará. Louve esse louvor como se hoje fosse o seu último dia aqui na terra. Nós sabemos que o nosso último dia na terra, o próximo vai ser lá no céu. Seja essa confiança. Não tardará. Cristo irá voltar. Você acredita nisso mesmo? Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Quero o quê? Quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Amém. Em Apocalipse 22, 12 diz bem assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Amém? Amém, né? Graças a Deus. Agora você tem um momento, né, de pedir. Você agradeceu, agora você também pode pedir. Ninguém quer pedir? Amém. Quero continuar a pedir a Deus que me continue a ajudar e a ajudar o meu filho, Senhor, porque ele tem estado muito doente da coluna e que o meu filho possa deixar aquelas coisas do mundo, seja feita a vontade de Deus e possa ajudar também minhas filhas, o meu neto e
e todas as pessoas que têm falado da palavra possam se entregar antes de tarde demais. Possa ajudar também todos os jovens que se afastaram da igreja e todas as pessoas também. E que possa continuar a ajudar-nos o que só Ele nos pode ajudar. Amém. Amém. Mais algum pedido? Levanta a mãozinha. Eu quero pedir que Deus possa nos dar todos os dias a nossa porção do Espírito Santo. Amém. Que nós possamos refletir que nós não conseguimos mudar nada em nós se nós não temos o Espírito Santo. É Ele é verdade. o único que nos pode consolar, que nos pode dar força, que consegue mudar o nosso coração, a nossa mente, o nosso agir. E isso é uma coisa que é muito importante. Se isso não funcionar, nós não vamos conseguir ficar em uma unidade, né? Então, eu penso muito que nós podemos refletir, que Deus nos dê essa importância que nós podemos ter na nossa vida. Amém. Mais alguém? Também que dê mais força para a mãe, porque a mãe está a ficar cada vez mais fraca. Ela passa praticamente quase já a metade do dia em cima da cama e ela dorme. E isso é um bocadinho... Não é praticamente a doença. Sim. Quando uma pessoa viu a parte primeira e agora é verdadeiramente um pouco preocupante. Yeah. Está a ir mais rápido do que pensava. Imagina, né? Eu quero pedir que os irmãos... Fala mais alto. Eu quero pedir que os irmãos continuem a orar sobre a minha saúde. Amém. Mais alguém? Levanta a mãozinha. Senão... Magno. Juliana. Eu queria pedir oração para um tio meu que está lá no Brasil. Ele está, há algum tempo ele sofreu um AVC, está acamado, né? E fiquei sabendo que de ontem, essa semana agora, ele está hospitalizado, deu infecção urinária, mas pelas conversas lá, parece que ele está bem mal e não está mais para ir do que para voltar, entendeu? Tá, os cuidados paliativos, né? Então, pedir a Deus que possa fazer de melhor, né? Conforme o querer dele na vida do meu tio, que está sofrendo também muito, né? Sim. Posso estar fazendo o que foi de melhor na vida dele. Amém. Amém. Deus alcance, né, o coração dele enquanto a consciência. Amém. Mais alguém? Tia Tereza de novo. Quero pedir oração pela minha amiga Christine. A Christine perdeu ontem à noite o pai. A mãe cortou a relação entre eles e ela não pôde, nem soube que o pai esteve no hospital em coma e ela não conseguiu se despedir do pai. A mãe disse para ela que ela não queria vê-la lá no funeral, mas na Alemanha há uma lei que ela não pode recusar ela ir ao funeral. Então, eu só peço que Deus toque um pouco no coração daquela mãe, né? Que deixe ela ir, porque o pai e a Christine eram muito juntos e sempre foi uma coisa que a mãe nunca aceitou, né? E agora ela perder o pai sem conseguir se despedir, está muito forte no coração dela, que ela possa ouvir quando eu falo que Deus a conforta, quando a gente faz oração. Ela acredita em Deus, mas ainda falta assim aquela decisão verdadeira, né? Sim. Yeah. Que Deus possa agir no coração dela, né? Amém.
para ela poder ter uma experiência própria com Deus. Amém. Mais alguém? Levanta a mãozinha. Não tendo mais, eu também quero pedir oração. Quero pedir oração pelo um amigo do Magno, que ontem ele perdeu a mãe dele também. Foi AVC, né, meu bem, também, né? Perdeu câncer. Estava já vem há uns anos, mas é nova, não deveria nem de ter 70 anos, devia ter uns 60, se tinha muito. Então, orar por ela, né? Na verdade, pelo filho e o marido, né? E os netos. Que eles possam também estar sendo confortados pelo Espírito Santo, a família do Gabriel. Peço também aos irmãos que orem pelo José Valério, é o senhorio da minha filha. Ele, há uns dias atrás, acho que 10, 15 dias atrás, ele teve um AVC. Foi parar no hospital em Abrantes, mas não é a primeira vez, pelo que eu fiquei sabendo. Ele já teve alta, mas está bem debilitado, assim, está bem magro, pelo que eu ouvi dizer. Mas ele está uma pessoa feliz. Então, peço aos irmãos que orem por ele, que ele é um senhor muito trabalhador, uma pessoa de um coração bem grande, bem imenso, né? Quero também pedir oração pela família da Dona Hilde Gardner. Ela quebrou o pé há alguns dias. Ela já é uma senhora de 80 e poucos anos. Acho que ela é alemã e morou na Holanda e morou no Brasil também. E o marido dela também tem, acho que, para lá dos 80 anos, e ele já luta com um câncer. E devido a isso, acho que é no cérebro, e ele não faz a operação, porque devido à idade dele. Então, ele já começou nos esquecimentos. Às vezes, ele pergunta as coisas há muito tempo e parece que ele não está muito bem, não entende direito. Então, peço a vocês que orem por ele. É um casal de idosos, né? Que Deus possa estar ajudando ela, que ela precisa, que Deus possa alcançar o coração do senhor Henry, não sei como, mas Deus sabe como alcançar, e que ele não descanse sem receber a salvação, né? Sem receber Jesus ao coração, né? E orar pelos nossos irmãos da igreja, que todos nós possamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Pela irmã argentina, né, também. Nós sabemos que o caso dela não é fácil. Que ela também venha estar sendo confortada pelo Santo Espírito lá, que ela não venha se sentir abandonada, mas que ela venha se sentir amada, primeiramente por Deus, depois por nós também. Peço aos irmãos que coloquem de pé, vamos orar pelos pedidos. Querido amado Deus, obrigado, Pai querido, porque temos a quem pedir. E pedimos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor vai fazer o melhor, não o que queremos. Te pedimos também, Pai querido, coisas impossíveis. Talvez algumas ficaram no coração, tu sabes quais foram. Mas o que expressamos aqui, Pai, que o Senhor possa atender conforme o teu querer. E que cada um aqui possa entender a tua vontade, que é melhor que a nossa. Fica conosco, Pai querido, perdoa os nossos pecados. E vai de encontro a cada uma das pessoas, Pai, por qual pedimos aqui. Esses são os favores que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Ótima quarta-feira. Com a graça de Deus, conquistamos a metade de mais uma semana e o Senhor nos motivou a estar aqui mais uma vez para adorar e engrandecer o nome dEle. Eu convido a igreja que se coloque de pé e vamos entoar o louvor de número 403, Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
é teu obrigado, Senhor, porque tudo está dentro do meu coração. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Querido e bondoso Deus, amado Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe à sua casa mais uma quarta-feira para te adorar. Obrigado porque o Senhor nos preencheu com o desejo de vir ouvir a tua palavra e te adorar o seu santo nome. Nesse momento, iremos abrir a Bíblia para ouvir o que o Senhor tem a dizer, que o Senhor me use como seu instrumento e que eu venha dizer somente aquilo que seja do seu agrado. Que o nosso coração possa estar aberto para ouvir a tua voz e colocar em prática tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Essas bênçãos eu te peço e peço que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. É bom estar aqui mais uma quarta-feira. Acho que está alto, não, o microfone? Podemos, apesar do cansaço e da correria da semana, podemos estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos agraciou com vida e com saúde. E eu sou muito grata por isso. Na semana passada, no início do mês, no Brasil, acho que alguns viram, acho que foi no dia 6 de agosto, um avião caiu na cidade de São Paulo. E com esse avião não sobrou ninguém vivo. Foram 62 pessoas que morreram. Saíram com destino, alguns a um congresso, outros a uma reunião, alguns com desejo de voltar para casa, porque estavam trabalhando longe. E, infelizmente, eles não chegaram ao seu destino. E depois de tudo aquilo acontecido, foi-se diagnosticado que todos sabiam que aquele avião não estava bom. Foi descoberto que aquele avião ele tinha tido 6 falhas no último ano, 6 falhas no sistema de anticongelamento. Quando ele passava pelas nuvens, ele congelava e ele não conseguia descongelar. Então, esse avião era indicado não ir para o sul, porque no sul do Brasil é frio. E as nuvens lá, elas dão, em média, quando estão carregadas, menos 40 graus. Então, quando o avião passa por essa turbulência, por esse tipo de nuvem, ele congela. Mas a maioria dos aviões tem um sistema que corta isso, que se chama o anticongelamento. E ele teve 6 falhas diagnosticadas no último ano, aparentemente. E, quando ele chegava ao aeroporto, era avisado, né? Era apontado que isso aconteceu. Então, ele era um avião que não devia estar fazendo viagens desse tipo. Foi diagnosticado também que havia irregularidades na fuselagem do avião, na parte de fora, né? Se fosse o carro, seria na lataria. E ele tinha várias falhas, parafusos que tinham soltado durante o voo, abas que haviam se aberto. Os pneus estavam com defeito. Ele tinha problema com pousos. E a cabine não tinha sistema de refrigeração, não estava bom. Ele tinha, mas não trabalhava. Tipo, o ar-condicionado, aquilo que tornava o avião quente ou frio, né, que mantinha o avião estabilizado no interior, também não funcionava como deveria. O avião recebeu a alcunha de alguns ex-funcionários e de funcionários que até viajavam com ele, de Maria da Fé, porque ele viajava pela fé. Em meio a tudo isso, percebemos que, então, aquilo foi uma falha única? Não. O avião ele veio dando sinais. Ele deu sinal numa coisa, ele deu sinal em outra coisa, ele foi dando sinais de que ele não estava bem trabalhando. Ele, apesar de ser um avião de 2010, parece que o motor dele era mais antigo. Era de 88. A fuselagem era nova, de 2010. Mas o avião era mais antigo. Então, ele precisava de mais manutenção, as quais não estavam sendo respeitadas.
E muitos sabiam e permitiram que essas falhas acontecessem. Os sinais foram ignorados durante anos. E, infelizmente, as pessoas pagaram com a própria vida. 62 pessoas pagaram pela falha. Mas e agora? Já morreram? Alguns agradecem por terem perdido o voo e mantiveram-se com vida. Mas se você for colocar, se eu for colocar a minha vida como aquele avião, a minha vida é aquele avião. E a minha vida ela vem dando sinais. Vem me dando dor de cabeça, dores musculares, dores nos ossos, estresse, cansaço físico, cansaço mental, prisão de ventre, falta de energia. E a gente vai fazendo o quê com esses sinais? A gente vai ignorando às vezes, né? Algumas vezes a gente vai ignorando esses sinais que o nosso corpo dá. Ou, às vezes, a gente tem dor de cabeça constante. O que a gente faz? Está sempre com aquela cartelinha de remédio na bolsa. Tratando a consequência, mas nunca procurando saber a causa. Temos uma insônia que nunca passa. Aí tentamos tratar com remédios, dormir a noite melhor, com base de medicamentos. E tratamos novamente a consequência, mas não a causa. Como naquele voo. Estava com um problema, eles tentavam maquiar o problema, mas não a causa. Eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. É um texto muito conhecido, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, vocês foram comprados por um preço alto. Agora, pois, glorificai a Deus no nosso corpo. Glorificar a Deus no nosso corpo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que tem parte com Deus e que habita em nós. Então, nós não somos donos do nosso? O nosso corpo é um santuário. Você gosta de chegar aqui na igreja e encontrar ela organizada e limpa? É bom? Talvez se você chegasse aqui e tivesse tudo bagunçado, você se sentiria mal por pensar que Deus habitasse aqui, em meio ao lixo, em meio à desorganização. O nosso corpo, ele é santuário, ele é igreja, ele é o templo em que o Espírito Santo habita. Mas em que tipo de templo o Espírito Santo tem habitado nos últimos dias? Como que tem sido o meu templo? Como eu tenho guardado o meu templo? O que eu tenho feito do meu templo, que é o templo do Senhor? Como eu tenho cuidado dele? Eu tenho ignorado os sinais que ele tem dado? Eu tenho ignorado a dor que eu tenho sentido, os problemas que eu tenho tido? Eu tenho ignorado, tenho só tratado a consequência e não vou em busca de saber a causa? Muitas das causas são autoadquiridas. Problemas que nós mesmos buscamos para a nossa vida. Nós somos templos. O nosso corpo fala. Alguém já esteve numa casa com goteira? Quem já esteve numa casa que tem... Como é o nome, gente? Não é goteira, não? Qual é o nome? Que está pingando. Pinga no telhado. Quando chove, pinga no telhado. Qual é o nome, Tereza, em alemão? Quando está chovendo, aí começa a pingar. Aí o que a gente tem a tendência de fazer? A gente corre lá e pega um balde e põe lá. Isso resolve o problema? Resolve a consequência temporariamente, até você ter que trocar o balde, dependendo da quantidade de água que o balde se enche. Qual era o ideal a ser feito?
Quando passasse a chuva, vamos reparar a brecha, não é? Ver qual é a telha que está. Eu sou do tempo ainda que era aquelas telhas de barro. É barro, Leandro? Aí, quando partia uma, água passava por ali. Quando passava a chuva, a gente tinha que descobrir aquilo, tirar que estava partida e substituir ela por uma nova. Essa era a única forma de solucionar o problema da goteira. Por vezes, nós queremos resolver os nossos problemas colocando balde na nossa dor de cabeça. Eu vou resolver a dor de cabeça com balde de comprimido. Sendo que nós somos o que comemos. Isso é triste, mas também é verdade. Nós somos o que comemos. Eu tive conversando com a Bia, com a Cris e com alguns amigos recentemente. Eu até falei, a gente tem que reavivar o nosso espírito, que era de alimentação, que era para ser adequado, aquilo que o Senhor preparou para a gente. Por vezes, nós nos excedemos no comer saudável até mesmo. Eu estava falando com Cris recentemente, falei, minha tia é vegetariana. É vegetariana, mas se alimenta muito mal. É possível ser vegetariano e se alimentar mal? É possível. É outra tia, a irmã dela, não a Cris. A Cris, ela se alimenta bem. Então, tem mais tias, são mais 6. Então, até no comer bem é possível se exceder. Eu venho de uma família, é triste, mas é verdade, que todas as pessoas do lado do meu pai têm diabetes. Todos. Diabetes e tensão alta. Todos. O meu primo mais novo, quando eu me lembro, ele tinha 8 anos, quando ele foi diagnosticado com tensão alta, o Mateus. Hoje ele pesa em média uns 150 quilos, é um rapaz muito grande. E a minha família é toda assim. Aí eles aceitaram que é assim. Somos todos obesos e com problemas de saúde, e está tudo bem. A gente tem uma neurocientista, a Bia até postou um vídeo dela hoje. A gente tem uma neurocientista na nossa igreja que ela fala que 10% é genética e 90% é estilo de vida. É a minha decisão. 10% é culpa da minha genética. Eu vim do meu pai, que era assim, os meus avós eram assim, todo mundo era assim. E eu vi ela também explicando que parte disso ser genético, dessa maldição hereditária, é porque a gente tem a tendência de reproduzir o comportamento que os nossos pais tiveram. Da forma que eles se alimentaram, eles nos ensinaram, e a gente se alimenta os nossos filhos alimentam a próxima geração. Por isso que a gente carrega essa carga genética ruim, porque a gente reproduz os costumes ruins também. A má alimentação, a forma de vida, o sedentarismo. E é assustador, porque eu sempre achei, não, a culpa é da minha genética. A culpa é da minha genética. E quando eu estive no médico a primeira vez, ele falou para mim bem assim, você está com triglicérides a 400, e você está com a sua glicose, você está com a sua glicose a 115. Você tem 26 anos. Está em tempo de você reverter isso. O médico falou isso para mim, está em tempo, você não tem que carregar isso para a sua vida. Você não tem que carregar isso para você. Naquela altura, eu treinei, me alimentei bem, e desde então eu consegui manter todas essas taxas normalizadas. E é possível fazer isso uma vida inteira. Mas as minhas escolhas vão dizer como que será a minha vida. Por vezes, a gente pensa que eu sou obrigado a ter diabetes porque todas as pessoas na minha casa tiveram diabetes. Não é. A irmã White fala, se nas nossas casas nós investíssemos em grãos, frutos secos, sem açúcar, geleias com pouco açúcar, pães integrais, a nossa alimentação seria muito mais rica e o nosso corpo muito mais beneficiado. Mas, quando nós olhamos para o nosso pequeno almoço hoje, normalmente, o que ele tem? Tem pão, manteiga, geleia, doce, queijo. Todas coisas inflamatórias para o nosso corpo. Ela até fala, o mal não está em você preparar a geleia.
Mas qual a quantidade que você está se alimentando disso? Em que horário você está alimentando disso? Eu não sabia, eu estava lendo esse livro já há um tempo. Ela fala, as frutas nunca devem ser adicionadas em nenhuma refeição. Em nenhuma refeição conjugada. Se você vai comer fruta pela manhã, é fruta. Se você vai comer o seu almoço, é o almoço. A fruta ela deve ser uma refeição à parte. Ela fermenta e atrapalha a sua digestão. E aí a gente se sente fraco. Eu estou fraco. Não, você não está fraco, você está com o seu corpo sobrecarregado. Ele não está conseguindo. A maior parte das nossas doenças são causadas por escolhas que fizemos dentro da nossa cozinha ou dentro do nosso supermercado. No Brasil, a gente começou a ver o Alzheimer muito recentemente, ele não era tão alto, a gente passou a ver muito mais. E pesquisando a respeito disso, vocês sabem qual é a maior causa do Alzheimer? O que mais influencia no Alzheimer? A alimentação cárnea e produtos ultraprocessados. O que contém nos alimentos ultraprocessados? Conservantes. Glutamato monossódio. Às vezes eu sou vegetariano, mas como muita salsicha vegetariana. O que tem lá? Glutamato. Como salgadinho, o que tem lá? Glutamato. Como um biscoito, o que tem lá? Glutamato. Coisas que a nossa alimentação poderia fazer pela gente. As escolhas que fazemos é complicado. Mas é muito fácil falar assim, Cris, você morreria pelo Magno? Pelo seu filho. Pelo marido também. Morreria. Você morreria, Gisela, pela Nathalie? Morreria. Mas agora vive por ela. Na hora que der aquela vontade de comer aquele chocolate cheio de açúcar, vive por ela. Na hora que der vontade de comer aquele chocolate, vive por ela. Na hora que der aquela vontade de fazer aquilo que faz mal. Por que a gente morreria pelas pessoas, mas a gente não cuida da nossa saúde pelas pessoas que amamos? É muito triste a gente chegar ao final da vida, corremos a vida toda, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder o céu? Corremos, 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 por muitas vezes nos alimentamos mal, com desculpa que estudamos muito, que trabalhamos muito, que a vida está muito difícil. E lá no final, quando você reformar, de que vida você vai ter prazer de gozar? Qual a vida a gente vai ter prazer de gozar? A vida começa dentro das nossas cozinhas. É triste, mas é porque é muito bom a gente está muito acostumado com alimentos que nos estimulam. Café, chocolate, açúcar. Eu me lembro, quando eu tinha TPM, eu era uma pessoa terrível. Eu comia 3 barras de chocolate na TPM. 3 barras de chocolate. E não era uma de cada vez, não, Gisela. Era uma atrás da outra. E se fosse chocolate branco, era pior. É só gordura. Eu habituo meu organismo a ficar sempre sobrecarregado, estimulando ele com alimentos que não fazem bem. Eu escolho viver, mas vivo mal. Por que eu estou sempre cansado? O meu organismo está sempre sobrecarregado de alimentos ruins. Está sempre sobrecarregado. Aí você acha que é só o cansaço do trabalho, não é. O nosso estômago está carregado de neurônios. Neurônios tanto quanto o nosso cérebro. E quanto mais você come, mais você sobrecarrega aqueles neurônios que sobrecarrega a sua cabeça também. A sua forma de pensar. Tudo que entra pela nossa boca, tudo que a gente toma, tudo que a gente bebe, tudo que a gente come, influencia a nossa saúde mental. A gente pensa que o nosso mental é só com aquilo que lemos, com aquilo que ouvimos, mas o nosso mental ele também é exercitado com base naquilo que nós comemos. Por que antes de uma prova é indicado você fazer uma refeição leve? Por que quando a gente quer se aproximar de Deus, a gente faz um jejum? Por que será dessas indicações?
Por que será? Porque o nosso organismo está sempre sobrecarregado de alimentos que não nos fazem bem. Naturalmente, nós já comemos coisas que não fazem bem, porque os nossos alimentos, até as frutas, os legumes, estão cheios de coisas que nos fazem mal. E se nós escolhemos comer coisas ultraprocessadas ainda, que templo vai habitar? Quem vai habitar no meu templo? Que tipo de Deus vai querer habitar no meio da desordem? Como eu vou ouvir a voz de Deus, sendo que a minha mente está sempre embotada? Sempre embotada. Eu vejo irmãos falarem assim, não, fazer 12 horas de jejum é impossível. É impossível por quê? Porque eu acostumei o meu corpo a estar sempre comendo, comendo, comendo. Eu acostumei meu corpo mal. A irmã White fala, leva-se anos para você reabituar o seu corpo. E, às vezes, os danos são tão severos que ele nem consegue se regenerar mais. De tanto mal que a gente fez ao nosso corpo. Isso é para mim. É primeiro para mim. Porque eu sei os alimentos que eu tenho comido, as escolhas que eu tenho feito. Essa semana, a minha mãe estava me mostrando que, no Brasil, agora, os chocolates podem conter látex. Acho que é isso. É borracha. É borracha. Plástico no chocolate. Aquela polpa de tomate que a gente compra no supermercado no Brasil, 3% pode ser de impureza. Sabe o que contém nessas impurezas? Pelo de rato, barata, sujeira do chão. E eu me alimento dessas coisas. A minha mãe falou, é mais fácil você ter uma alimentação saudável em Portugal, né? Eu falei, sim. É mais fácil. É porque os alimentos no Brasil eles são muito mais contaminados. Eu mostrei uma foto para ela de um chocolate que eu tinha lá em casa, que eu usei para fazer um bolo. Ele era chocolate, açúcar só. O chocolate no Brasil tem 20 ingredientes. 20 ingredientes numa barra de chocolate. Por isso que ela falou, é mais fácil ser saudável. Mas não vai ser saudável se eu comer 10 barras de chocolate. Quero agradecer cada um de vocês. São escolhas que nós fazemos diariamente. Nós devemos nos perguntar. Tem um filme que fala... Quem não assistiu esse filme, assista. Acho que o nome do filme é O que Jesus Faria. É excelente. É sobre a história de um menininho que ele passa sempre a perguntar o que Jesus faria. Assista, é bom para as crianças, é bom para a gente, ele é muito interessante. O que Jesus faria? É até a história de um carpinteiro. O que Jesus faria? Ele beberia o refrigerante no lugar da água? Não. Quando eu vou à gôndola do supermercado, aqueles itens que eu estou pegando, era o que Jesus escolheria? As músicas que eu estou ouvindo também me influenciam. O que eu estou ouvindo está influenciando bem a minha mente? Tem uma música, eu nunca fiz questão de ouvir, mas que foram feitos estudos. 70% dos jovens se mataram após ouvir aquela música repetidamente. Ao ouvir a música repetidamente. Eles talvez nem entendiam o que estava sendo tocado, mas aquela música influenciou tanto o psicológico deles que levou eles ao suicídio. Então, o que eu tenho ouvido? A nossa boca tem que ser boca de louvor. Diz que a nossa boca tem sempre que ter um cântico. Às vezes as pessoas querem bater no Oswaldo, mas ele sempre tem um cântico para cantar, onde a gente anda, por onde... Hoje ele não está muito, não. Mas, normalmente, ele é muito cantoril. Aquilo que eu assisto, por vezes eu falo que eu tenho insônia, mas eu passo até 1h da manhã vendo vídeo no YouTube. Dormir é essencial. A irmã White fala assim, a cada hora que você dorme antes das 10, equivale a 2 horas dormida. Uma vale por 2, antes da meia-noite. Vale por 2 horas. Aí eu durmo 1 da manhã, meia-noite, vendo vídeo. Aí que eu não estava com sono. Mas estava lá passando o dedinho assistindo. Eu lembro que a Catherine uma vez assistiu um filme que deixou ela muito angustiada. Não dormiu durante 2 dias. Não dormiu. Toda vez que ela fechava o olho, ela voltava àquelas cenas.
Do que eu tenho alimentado os meus olhos? Eu lembro da Valéria falar, não, pode deixar passar esse vídeo. Lembra? O pastor falou. De repente, eles colocaram a pen e passou um vídeo. Não, tira isso agora. Não, lá na sua casa você não assiste isso? Por que aqui na igreja é errado? Será que aquilo que eu estou assistindo na minha casa eu assistiria aqui na tela da igreja? E isso molda o nosso caráter, molda a nossa mente, influencia o nosso sono. O que a gente assiste influencia muito as nossas palavras, a nossa mentalidade. Tudo é questão de escolhas. É fácil? Não é. Não é. Eu amo ler, mas se você prestar atenção, é muito mais fácil você passar 1 hora rodando os vídeos do YouTube, do WhatsApp, seja lá do que for. Às vezes a gente sabe que não faz bem, e sabe o que faz bem também. Mas cabe a nós a escolha. Eu tenho que beber água, eu tenho que ter bons hábitos, eu tenho que me exercitar, fazer uma pequena caminhada. Nossa saúde depende unicamente das coisas que escolhemos. Tudo depende do que escolhemos. Essas doenças não têm que fazer parte da minha vida e nem da sua vida. As escolhas ruins que os seus pais fizeram não têm que seguir em frente. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 10, 31, diz assim. 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória. Quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa que você faça na sua vida. É para fazer por quem? Para a honra e glória de Deus. É possível você ter uma velhice sem demência. É possível você ter uma velhice sem a diabetes. É possível ter sem tensão alta. A gente fala velhice porque antigamente isso era doenças da velhice. Só que hoje os nossos jovens estão carregados disso. O meu irmão, com 26 anos, com diabetes tipo 2, gravíssima. Gravíssima. Quando eu fui viver com a minha avó, ela estava ficando cega por causa do diabetes. Morreu cega. E foram poucos meses depois, porque ela sempre ignorou o fato da diabetes. Sempre ignorou. Não seguia dieta, não seguia nada. O meu avô, marido da minha avó, aos 60 anos, começou a ficar cego por causa da diabetes. Só que não o suficiente, ele começou a ficar cego, começou a perder membros. A minha tia perdeu o pé, depois perdeu na altura do joelho, por causa do diabetes. O meu pai morreu por complicações voltadas por causa da diabetes, porque o organismo fica fraco. Fica fraco, tem dificuldade de combater as doenças. Morreu de pneumonia. Complicações que foram se agravando. Fomos ignorando os sinais que o nosso corpo foi dando. Não aceite as maldições hereditárias no seu lar. Cabe a nós escolher diariamente, quer comais, quer bebais. Fazei tudo para honra e glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazei qualquer outra coisa. Fazei para a glória de Deus. Não permita o seu corpo chegar ao máximo, para você perder aquilo que você tem de mais importante, que é a vida. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ter muito dinheiro, andar em bons carros, e no fim você não ter saúde e nem ter vida eterna? Que possamos gozar de uma vida onde a gente se pergunte diariamente aonde as nossas escolhas estão nos levando no futuro. Às vezes, num futuro nem tão distante, às vezes, num futuro muito próximo. Mas aonde as nossas escolhas alimentares, do que assistimos, do que ouvimos, do que fazemos, aonde ela tem nos levado? Que o Senhor possa ainda, mesmo no fim desses tempos, não permitir que a verdade que Ele nos revelou seja apagada. Temos muito conteúdo bom, não só livros, mas se a gente pegar a Bíblia, todas as orientações estão ali.
que não venhamos ignorar o que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Eu convido então a igreja a entoar novamente o louvor que nós cantamos, que quer dizer o quê? Renova-me. Que a gente possa pedir ao Senhor que Ele renove em nós a vontade dEle, o querer dEle, a dieta que Ele escolheu para a gente, aquilo que a gente precisa ver, o que a gente precisa ouvir. 403. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Querido e amado Deus, pedimos como nesse louvor que o Senhor renova-nos. Renova o nosso coração, renova o nosso caráter, renova as nossas escolhas. Não adianta todos os dias orarmos por saúde e fazermos escolhas ruins. Nos ajude, Pai, a entender o Teu querer. Eu sei que muitas das vezes fazemos escolhas ruins, baseado na pressa, na correria, mas que o Senhor nos ajude a fazer boas escolhas, para que possamos não só almejar uma vida eterna, mas almejar viver a vida eterna plena aqui nessa terra também. Que o Seu Santo Espírito preencha o nosso viver, a nossa vida verdadeiramente, que possamos ouvir o Seu Santo Espírito falar conosco, que possamos fazer escolhas que agradem a Ti. Coloca realmente um coração igual ao Seu em nós, que possamos ouvir a Tua voz e que o Seu coração seja também o nosso. Nos ilumine, Pai, diariamente a fazer aquilo que é da Sua vontade, que não venhamos ignorar os sinais do nosso corpo, que não venhamos esperar entrar em pane e morrer. Tenha, Pai, misericórdia de nós. Somos o povo que conhece a Bíblia, o povo que conhece a Sua palavra, conhece o Seu querer, mas também somos o povo que muitas das vezes não coloca em prática. Tenha, Pai, misericórdia de nós. Renova-nos. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça
permaneça em mim, permaneça em mim.